Pois é, minha gente. Eu disse que não ia mais gravar, falar, ensinar, mas eu vou ensinar, sabe por quê, minha gente? Para evitar desgraça. Aí vocês dizem assim, essa mulher até é doida falando uma palavra dessa no começo do vídeo logo. Eu digo, não, é verdade, eu tô falando é a verdade. Para evitar algumas desgraças que pode acontecer. Por que que eu tô dizendo? E por que que eu digo? Ó, minha gente, quando você for ler a Bíblia ou ouvir, só entende ela se você ouvir os dois lados da história. Porque na Bíblia não só tem uma história. Tem a história do mal e do bem. E para vocês aprenderem a sair do mal, vocês têm que conhecer o mal e o bem. Não é só o bem. Porque se vocês só conhecer o bem, vocês não vão chegar em lugar nenhum. Vocês têm que conhecer os dois lados. Tem que ler a história toda, a história do lado do mal e do lado do bem para poder se libertar. E é verdade o que eu estou dizendo. Ó, minha gente, eu já presenciei a maior desgraça no Brasil. Eu e milhões de pessoas. Todos nós já presenciamos a maior desgraça que já aconteceu no Brasil, já aconteceu. E o tá na história, vai ficar na história, ficou na história. Ficou na história. Se ninguém botar é porque não quer, mas tá na história. Tá na história. Qual foi a maior desgraça que aconteceu no Brasil? Por quê? Por falta da obediência, de ouvir e obedecer. Aí aconteceu. Quem é o culpado? Eu não posso dizer, apontar ninguém dizendo que é o culpado. Porque se eu for apontar, eu vou apontar quase o mundo inteiro. Que quem não ouviu o recado que eu dei. Foi quem não ouviu o recado que eu dei. E quem não ouviu, todo mundo ouviu eu falando. Não ouviram, não obedeceram, mas ouviram eu dando o recado. Aí eu vou só dar mais um recado aqui. Ó, para que não aconteça uma desgraça, mas no Brasil, o povo tem que largar de ficar tirando conteúdo de mim, conteúdo para se dar bem, para criar, ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar progresso. Vocês têm que parar e ouvir a história que eu estou contando, o recado que eu estou dando, a história que eu estou contando e ler a Bíblia. Ler a Bíblia, conhecer na Bíblia, ir lá na Bíblia e ler. Ler os dois lados da história, ler o lado do bem e o lado do mal, o lado do bem e o lado do mal, para vocês se libertar e se livrar e aprender a sair da desgraça. Sabe por quê, minha gente? Porque as mesmas coisas que acontecia naquela época, hoje acontece, está acontecendo. A desgraça vem pelo desobedecer. Pelo não obedecer, aí acontece desgraça. De 2018 até 2022 aconteceu várias desgraças. E de hoje em diante pode acontecer outras até pior. Por que eu estou dizendo? Porque Deus me disse que pode acontecer. Ele me mostrou e pode acontecer outras até pior do que aquela. Por que pode acontecer? Pela desobediência do povo. Pelo descaso do povo, o desrespeito que as pessoas têm uns com os outros. Por não saber dividir o pão, por não ser justo, por não saber compartilhar, por não saber ouvir, por não saber obedecer. Pode acontecer agora, entende como vocês quiserem. Entende como vocês quiserem o que eu estou dizendo. Eu só quero dizer uma coisa. Vocês que tiram conteúdo de mim, ficam tirando conteúdo das minhas histórias, da história que eu estou contando, para criar história, criar coisa, criar bicho, criar animal, criar desenho, criar isso, criar aquilo. Minha gente, tudo que vocês fazem, que vocês estão fazendo, eu sei. E Deus sabe também. Se eu, que sou ser humano, sei, imagine Deus. Imagine Deus, eu só não sei o que vocês pensam. Mas o que vocês fazem, eu vejo. Eu estou vendo. Tudo que vocês fazem, eu estou vendo. Agora, o que vocês pensam, eu não sei, porque só quem sabe o pensamento de vocês é Deus. E eu estou falando isso aqui para vocês para evitar acontecer uma desgraça. Outra desgraça maior aqui no Brasil. Porque, olha, vai lá naquela história daquele rei, daquele profeta que falou assim, do profeta, né, rei não, do profeta que disse assim: nasceu o menino que veio para salvar o mundo. Quem foi o menino que veio para salvar o mundo? Foi Jesus, não foi?
Aí o que foi que aconteceu com Jesus? Perseguiram Jesus, até matar. Mas aquele Jesus já era, já foi, já acabou, já mataram. Jesus é Jesus. Vocês têm que entender o nome Jesus, não é Deus. Deus é o Pai de Jesus. E que Jesus só teve um aqui na terra. Jesus acabou. Ó, na Bíblia tem Jesus morreu, Lázaro morreu, a Talita morreu e ressuscitou. Jesus ressuscitou em forma de um Espírito Santo. O Espírito Santo é puro. Ninguém pode tocar no Espírito Santo. Ele pode tocar em nós dependendo da nossa pureza. Por que eu disse aí para trás que pessoa não pode estar impuro e dizer que está com o Espírito Santo, manifestar o Espírito Santo? Não pode. É mentira quando uma pessoa diz que está com o Espírito Santo. A maioria das pessoas diz é mentira. Porque o Espírito Santo é puro. Sabe qual é o espírito que pode tocar numa pessoa aqui na terra? O espírito mau, o diabo. O diabo pode. Porque o diabo ele é um espírito mau. Ninguém nunca viu o diabo. Vocês já viram o diabo? Não. Só quem viu o diabo foi Jesus. Se o povo disse que já viu o diabo, eu já vi o diabo, porque Deus me mostrou. Eu não vi porque por livre espontânea vontade. Deus me mostrou o diabo. Me mostrou, eu vi ele de longe. Quando ele me viu, ele fugiu. Ele foi embora. Deus já me mostrou o diabo. Eu já vi o diabo. Eu já vi. Ele não anda pisado pelo chão que nem nós. Ele anda voando, ó, alto do chão. Ele não caminha que nem nós. Mas ele tem o mesmo direito de tentar aqui na terra do jeito que nós... O mesmo direito que nós temos, o diabo também tem. O mesmo direito que Deus deu para nós viver aqui na terra, ó. Deus deu pro diabo também. O diabo vive da forma dele lá e nós da nossa forma, da forma como nós escolhe. Da forma como nós escolhe. Nós não vivemos da forma como Deus quer. Nós vivemos da forma como nós escolhe. Por que que nós escolhe? Porque nós não conhecemos a verdade. A maioria do povo não conhece a verdade. E quando a gente fala da verdade, eles não querem ouvir. Por isso que acontece as desgraças. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. E aí é onde entra a palavra desgraça. Aconteceu desgraça pela desobediência. Foi por isso que aconteceu. E aí, pela desobediência, ainda tem mais que eu quero dizer, além dessa história. Se vocês querem descobrir se as mesmas coisas que estão acontecendo agora não já aconteceu, vai lá em Neemi. Neemi. Procura a história de Neemi. E quando eu falo da palavra, vocês têm que saber a diferença da palavra. Ó. Quando eu falo assim, o autor da palavra, o autor da história. Vocês não podem confundir a história autor com ator. Vocês não podem. Como que a pessoa vai aprender a se libertar e sair dos erros que pratica? Conhecendo a verdade. Estudando a Bíblia, lendo o lado do bem e o lado do mal. O lado que fez a maldade e o lado que fez o bem para se libertar, para evitar. Para se libertar e para evitar que isso torne a acontecer. Para que isso não aconteça mais no mundo. Para que evita. Sabe por quê? Que hoje melhorou mais um pouco? Por causa que alguém evitou. Porque alguém evitou. Aí por causa desse alguém que evitou, Deus poupou. No mundo não só vive gente boa. Existe gente boa e gente ruim. Agora, Deus salva o mundo pelos dele. Deus não salva o mundo por o efeito de todos nós, não. Tem coisas que nós faz achando que estamos certo. Mas nós não estamos certo. A maioria das coisas que a gente faz não é porque está certo, é porque não sabe, não conhece a verdade e faz. E outros faz porque quer, porque mesmo conhecendo faz, sabendo que está errado, mas faz. Esses que fazem assim, Deus dá o castigo dele. Esses que erram assim, Deus dá o castigo dele. Nós não podemos castigar. Por que eu digo, a gente tem que ensinar na Bíblia. Eu não estou falando aqui por mim não, minha gente. Eu estou falando o que está na Bíblia. Tá na Bíblia isso que eu estou falando. Não é eu que estou falando. Tá na Bíblia, eu estou só apontando. Essa palavra que eu falei tem, Neemi tem. O profeta que falou que o menino Jesus, esqueci aqui do nome dele, mas eu lembro, eu sei quem é. Mas o profeta que disse assim, nasceu o menino que veio para salvar o mundo. Todo mundo sabe, procura na Bíblia aí que vocês descobrem. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Olha, tem muita coisa que às vezes a gente diz assim, a gente apoia para evitar
polêmica. O que é polêmica? Para evitar zombaria, zombação. Para evitar zombação e blasfema contra Deus. Aí às vezes a gente concorda. Porque a gente tem que aprender pelo que está na Bíblia. Nós aqui tem que viver pelo que está na Bíblia. Nós não pode viver seguindo as coisas que os outros fazem. Só as coisas boas. Nós devemos seguir só as coisas boas. Por que eu digo assim? Eu escolho as melhores coisas para mim ver, para me observar e para me aprender. As melhores, eu falo assim, as melhores. As melhores que eu acho, mas eu não sei se Deus se agrada. Aí, para que eu me livre, me perdoo com Deus, eu peço perdão. Meu Deus, se eu fiz alguma coisa errada, me perdoa. Eu peço perdão para Deus. Se eu errei em alguma coisa, me perdoa. Porque todos nós somos falhos, todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós, por causa da nossa displicência, da nossa desobediência e da nossa falta de fé, que aconteceu as desgraças. Agora vocês vão pesquisar e estudar sobre o que é a desgraça que eu estou falando que aconteceu. E pode ainda acontecer pior. Pode ainda acontecer coisa pior. Ainda. Pode. Já aconteceu e ainda pode acontecer pior. Porque a forma como o povo está agindo, a forma como o povo está fazendo, pode acontecer desgraça pior no mundo. Nesse nosso Brasil. No Brasil. Pode acontecer. Tá acontecendo, não tá acontecendo, o povo não estão dizendo que tá acontecendo uma guerra para colar? Para colar, essa mesma guerra que o povo estão dizendo que tá acontecendo para colar, ela já aconteceu antes. Ali já é outra vez, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Vocês sabiam que tá na Bíblia? Procura lá na Bíblia para vocês verem se não já aconteceu. Em Israel, que o povo quer o lugar santo do povo, que o povo diz que é o lugar santo. Lá já aconteceu desgraça, tragédia. E tá acontecendo de novo. Por isso que eu digo, a gente tem que seguir a Bíblia, ler a Bíblia, ensinar lendo a Bíblia, ensinar a Bíblia dos dois lados para as pessoas saber se sair dos problemas e se livrar dos problemas, para as pessoas aprender a sair. Porque se você só mostrar o lado bom, o povo vão achar que só existe lado bom. E não é só lado bom, tem o lado bom e o lado ruim. Aí o lado ruim é para ensinar o bom, para a gente poder ir para o bom, fazer coisa direita, acertar. Primeiro a gente aprende lá o que é do lado do mal, que é para poder ir para o bem. Primeiro, quando está sujo a gente não faz, né, se a limpar? Pois é, a gente vai primeiro, começa pelo mal para poder chegar no bem, no bom. Começa pelo mal. Porque você só mostra um lado da vida, um lado das coisas. Se fosse para excluir o lado da maldade, Deus não tinha feito na Bíblia, ele não tinha escrito. Não tinha tido um autor para acontecer aquilo. Aí vocês entendem a palavra autor. Autor é o dono da história, é o dono do objeto, daquilo que foi feita aquela história com o nome daquela pessoa. Ali é o dono é o autor. Não vão confundir a palavra autor com ator. Ator não tem nada a ver. Não tem nada a ver com ator. É autor. Eu também não tenho nada contra ator. Eu não sou atriz. Eu nunca fui, nem sou e nem quero ser. Eu sou uma mãe de família. Eu sou uma mulher. Eu trabalho para Deus. Agora, olha. Sabe por que eu digo também que pode acontecer desgraça? Se vocês estão fazendo as coisas que vocês fizeram e as coisas que vocês estão fazendo. Se vocês não honrar com os compromissos certinho como é para ser, vai acontecer desgraça, vai acontecer tragédia maior ainda com o mundo, com o Brasil. Vocês duvidam? Vocês querem pagar para ver? Vai, apaga para ver que vocês vão ver se vai acontecer ou não vai acontecer. Mexe com alguém da minha família. Por causa da desobediência de vocês, acontece alguma coisa com alguém meu, com minha filha, ou com meus netos, ou comigo, vocês tentam fazer comigo para vocês ver se vai acontecer ou não vai. Despreza mais, abandona mais, exclui mais, humilha mais, zomba mais, critica mais de mim, tira mais conteúdo. Continua fazendo isso, que aí vocês vão ver se vai acontecer ou não vai acontecer. E não é só isso não, continua apoiando as coisas erradas, apoiando as coisas erradas. O que é errado, descobre na Bíblia. Vai ler a Bíblia que vocês vão descobrir o que é errado pra gente fazer.
que tem de certo e de errado pra gente que a gente não pode fazer. É como eu já disse, eu não estou aqui, né, lendo a Bíblia, eu estou só apontando, eu estou só indicando onde é que está o erro. O porquê que nós erramos, por que nós aqui erramos. Por que eu estou explicando? Porque não é todo mundo que sabe ler. Quando você for ensinar coisa da Bíblia, você tem que mostrar, não é só o lado bom, não. Você tem que mostrar as tragédias que aconteceu, que é para a pessoa poder se livrar e procurar andar no caminho direito, fazendo direito. O caminho direito que quer dizer não é do lado, não. É fazendo as coisas direitas para dar certo. Fazer direito para dar certo. Não é briga. Briga não é direito. Confusão não é direito. Xingamento não é direito. Esculambação não é direito. Apontar os outros não é direito. Dizer, fulano é desse jeito, fulano tem defeito, fulano tem defeito, fulano. Ficar apontando, que eu não quero falar o nome das pessoas que o povo aponta. Eu não quero falar. Que o povo fala, ó, tudo que tem no mundo, todo o tempo teve. Desde que Deus criou o mundo, teve. Quem criou tudo foi Deus. Quem é dono de tudo é Deus. Tudo, ó. Lésbica, homossexual, macumbeiro, cientista. Todo tipo de pessoa. Viado, como o povo chama, que eu não sei chamar o nome. Gay, sei lá como é. Tudo já tinha. E tudo tem na Bíblia. E tudo tem a história de cada um, tem a história. Se você ler e explicar, as pessoas vão ver, vão aprender e vão entender e vão se libertar. Será que você liberta a pessoa criticando, zombando da pessoa? Zombando da pessoa, será que você consegue conquistar uma pessoa na zombaria? Na zombaria, será que você consegue livrar uma pessoa do abismo, tirar uma pessoa de um problema? Será? Será se tira? Como é que a gente tira uma pessoa do problema? É zombando da pessoa? É mangofando? Mangofando, zombar, tudo é a mesma coisa. Criticar, tudo é a mesma coisa. Será se você tira uma pessoa do problema? Não. Você tira uma pessoa do problema se você ensinar a pessoa a sair do problema. Você não ensina com grito, com briga, com confusão, nem com baderna, nem com zombaria. Você não ensina. Com zombaria, você só deixa a pessoa mais estressada e mais nervosa e faz a pessoa até brigar, arrumar confusão, morte, até matar. Com briga, com zombaria, você só consegue isso. Você consegue se você ir lá na Bíblia e ler aquela história todinha, do começo ao fim, do começo. Ó, você lê a história do começo. O começo, qual é o lado do começo? O mal e o bem. Conta a história todinha aí e explica. Na hora que a pessoa ouvir aquela história, a pessoa vai mentalizar. A pessoa vai mentalizar aquela história e vai analisar e vai aprender a mudar. Mudar o comportamento, mudar a maneira de ver as coisas. E se cuidar e se proteger. E evitar fazer certas coisas que as pessoas fazem. A maioria das pessoas faz coisa porque não conhece. A maioria do povo faz coisa por ganância, por interesse próprio. Eles têm o interesse próprio de se dar bem, achando que vai se dar bem. Enquanto eles não vão se dar bem, eles vão se dar muito mal. Por que eu digo que vão se dar mal? Porque quando a gente consegue uma coisa com desonestidade você perde aquilo que você consegue com desonestidade. Você perde. Você pega doença, você pega peste, você pega tudo e morre. É assim, você pode ter o dinheiro do mundo inteiro, mas se você ganhou ele com desonestidade, você pode gastar ele todo em cima de você mesmo, com doença e não se cura, e morre daquilo. É verdade, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Tá na Bíblia, eu não tô mentindo não, tá na Bíblia. Vai nas histórias dos profetas para você ver. Até profeta se vendeu por dinheiro, trocou Deus por dinheiro. Profeta trocou Deus por dinheiro. E aí o que foi que aconteceu com ele? Desgraça. Aconteceu desgraça. Trocou Deus por dinheiro. Mas foi profeta. Eu não sou profeta. Vocês têm que saber também a diferenciar as coisas. Vocês têm que saber também diferenciar as coisas. Eu não sou profeta. Teve profeta que ganhou dinheiro e teve profeta que sabotou, passou do lado do bem para voltar para o mal, para ir para o mal e morreu. Quem morreu foi os que aceitou o mal, não foi os que foi com compromisso com Deus, não. Foi esses que morreu, foi os que aceitou o mal, o lado do mal. Que em vez de ensinar o que Deus mandou, ele foi passar para o lado do erro. Foi apoiar o erro.
Apoiou o erro. Eu não estou apoiando o erro de ninguém, não. Eu estou aqui explicando. O erro a gente descobre é na Bíblia, onde está o erro. Eu não posso apontar, nem eu posso apontar e nem ninguém pode apontar o erro de ninguém. Quem conhece os nossos erros somos nós mesmos. Nós mesmos é que deve consultar nossa consciência e descobrir nossos erros e se libertar dos erros. Se alguém dizer assim, tu tá errado, ele tá errado também. Ele tá errado também. Sabe por quê? Porque ele tá apontando, é verdade, é verdade. O que foi que Deus disse quando ele mandaram atirar a primeira pedra, quando ele levaram a mulher adulta lá? Ó, senhor, tava pecando, tá errando. Aí ele disse o que foi? Quem não tiver errado, atira a primeira pedra. Quem foi que atirou? Ninguém atirou. Eu tô mentindo? Tá na Bíblia ou não tá na Bíblia? Eu não posso, eu tenho que ensinar a pessoa, eu não posso apontar. Fulano, tu tá errado, ciclano, tu tá errado. Eu tenho que dizer assim. Procura descobrir nas escrituras, na Bíblia, que você vai descobrir quais são os seus erros. Quais são os erros que você está cometendo. Quem vai dizer quais são os seus erros é você mesmo, a sua consciência. A gente tem que consultar a consciência da gente. Por que eu digo? Se entrega para Deus de fato e de verdade, para Deus agir, lhe livrar e lhe defender do mal. Se entrega. O que é se entregar? É se alimpar dos erros. Quando você se alimpa dos erros, você se salva-se a casa, salva-se a família e se livra dos problemas. E evita problema também. Sim ou não? É verdade. É verdade. Eu estou falando a verdade. Eu não posso apontar os erros dos outros. Eu tenho que... A pessoa mesmo é que tem que se reconhecer, se descobrir. É a pessoa mesmo que tem que se descobrir. Não é eu que tenho que descobrir os outros, não. Eu não posso ficar aqui descobrindo os defeitos dos outros, não. Eu tenho que mostrar os meus defeitos. Me alimpar dos meus defeitos. E os defeitos da gente, todo mundo vê. Todo mundo vê quando uma pessoa tem erro, tem defeito. Só não vê quem não conhece a verdade. Quem não conhece a verdade não vê. Por isso que existe o perdão, que Deus diz, perdoe por não conhecer. Por não conhecer a verdade. Aí eu perdoo, por não conhecer. Porque tem gente que não conhece. Vocês sabiam que tem gente que não conhece a Bíblia, que não lê a Bíblia, que nunca lê a Bíblia, que tem a Bíblia como um bicho-papão, por causa das idolatrias que o povo cria? Por causa das idolatrias que o povo cria, por causa das histórias que o povo cria em cima da Bíblia, aí o povo tem medo da Bíblia, enquanto a Bíblia é feita para todos nós usar a Bíblia. Todos nós tem que usar a Bíblia. Todo mundo, todo ser humano, não importa a cor, não importa a raça, não importa a origem. A Bíblia foi feita para nós todos usar ela, todos nós usar a Bíblia. Explorar a Bíblia. Explorar é conhecer. Para nós poder se livrar e se defender das armadilhas do mundo. E evitar acontecer tragédia. Evitar acontecer isso que está acontecendo para lá. Isso. E o que poderia ter acontecido aqui no Brasil. Que começou. O que foi aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro no Palácio do Planalto? Foi guerra ou não foi? Foi quebra-pau ou não foi quebra-pau? Ali ainda foi pior, porque foi braçal. Para lá eles soltam um misto. Uma bomba. E aqui era multidão aí matando uns aos outros. Se tivesse gente ali, eles tinham matado. Eles não mataram gente, mas quebraram objeto, bem material. Foi como se eles tivessem matado uma pessoa e se tivesse gente lá, tinha morrido. Lá só estava o povo do mal. Lá não tinha ninguém do bem. Por isso que destruíram só os objetos. Eu estou falando nome de pessoa aqui? Tô não, só estou dizendo o que aconteceu lá. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu, porque eu estou falando porque eu vi no jornal. Eu não fui lá não, mas eu vi no jornal. Se o jornal está mentindo, não foi eu que fiz o jornal. Assim como não foi eu que fiz a Bíblia. Assim como não foi eu que fiz a Bíblia. Vocês estão entendendo, minha gente? Sim ou não? O que eu estou querendo dizer e o recado que eu estou dando, o aviso que eu estou dando para o mundo, cuidado com o que vocês estão fazendo. Cuidado com os conteúdos que vocês estão tirando de mim. Cuidado. Cuidado com os conteúdos, porque eu não sou fábrica, eu não sou empresa, eu não sou indústria. Em vez de vocês tirar conteúdo de mim, aprende. Aprende, vai ler a Bíblia. Procura comprar uma Bíblia e vai ler e vai procurar o que é a verdade, o que é andar com Deus, o que é evitar tragédia, o que é roubar os outros, enganar, sabotar, destruir, o que é zombaria, o que é crítica, o que é deboche, o que é discriminação, que hoje de zombaria mudou para discriminação.
De primeiro era zombaria que o povo chamava, hoje é discriminação. Ah, tá me discriminando. Mudaram tudo. Tudo mudou um pouco, mas não resolveu o problema. Os problemas continuam. Não resolveu, só mudaram, mas os problemas continuam, as tragédias continuam, as coisas ruins continuam, as doenças continuam, os problemas continuam. Hoje tem doença que nem via se falar naquela época. Tá pior ou não tá pior? O que foi que adiantou? Acabou só o nome rei. Mas não acabou as desgraças, como diga na Bíblia. Como diz. Não acabou. Acabou só o nome rei e rainha. Assim mesmo ainda tem rei e ainda tem rainha. Que outro dia mesmo eu vi no jornal aí passando sobre um rei que veio no Brasil e rainha que morreu uma, mas ainda tem uma rainha aí viva. Eu vejo no jornal o povo anunciando. Eu vejo o povo anunciando aí no jornal. Vejo o povo comentando. Antônio existe. Só acabou isso. E acabou os profetas também. Hoje não tem profeta mais. Hoje tem escolhido de Deus. Escolhido. Tô mentindo? Não tô mentindo. Se tem profeta, mas eu não conheço. Tem a palavra profeta. Tem a palavra profeta, mas profeta não tem. Profeta tem a missão aqui na terra. Resgatar a pessoa. Resgatar da maneira decente, ensinando como está lá escrito na Bíblia. Ele não desdobra nem desvia. Sim ou não? Não pode desdobrar e nem desviar. Pois é. Foi quem escreveu. Eu não conheci nenhum dos profetas antigos. Se tem hoje, mas eu também não conheço. Eu vejo só falar. Vejo o povo falando. Agora eu estou seguindo a Bíblia conforme ela está escrita. Eu não estou aqui inventando nem fazendo uma Bíblia, não. Eu tô me mostrando conforme a Bíblia está escrita. As escrituras afirmam, não é eu. Eu estou vendo o que está na Bíblia. Tem as histórias proféticas, tem as histórias dos reis, tem as histórias dos discípulos, tem as histórias dos escolhidos, tem as histórias que até hoje vive. Aí, eu não quero falar as outras palavras, porque para não ofender ninguém. Que o povo hoje diz que é. Eu não vou falar para não ofender ninguém. Porque eu não estou aqui para apontar ninguém. Eu estou aqui para ensinar o que está na Bíblia, a verdade. As coisas, mostrar onde estão os nossos erros. Os nossos erros onde estão. Nossos erros, meu erro, seu erro e o de outros, de todos nós. Erro de todos nós. Por isso que eu não digo, quem foi o culpado de acontecer as tragédias, aquela que o povo chama de tragédia hoje, mas naquela época era chamada desgraça. As desgraças que aconteceu. Quem é o culpado? Foi eu o culpado? Eu avisei ou não avisei? Eu não sou a culpada. O culpado não é eu, não. Só Deus sabe quem é o culpado. Só Deus sabe quem é o culpado. O culpado vai pagar por isso. Vai pagar, ou tá pagando, ou já pagou. É assim, o culpado vai pagar por isso. Eu não posso apontar ninguém dizendo fulano é culpado, ciclano é culpado. Mas eu posso dizer, o culpado foi quem não ouviu. Porque se a gente, minha gente, sabe por que eu digo que foi quem não ouviu? Porque se eu vou fazendo uma comparação, vê na Bíblia lá como é que tá. Quando o rei, quando Deus mandava, fulano, vai lá na casa de fulano dizer que naquele tempo era na casa. Hoje não é, porque hoje tem celular, hoje tem televisão, aí a gente fala aí com o celular, manda um vídeo, aí a pessoa escuta e vai mentalizar. Hoje você fala na televisão, a pessoa escuta e vai mentalizar. Aí, ele mandava, vai lá na casa do fulano de tal, dizer lá no estado, no país, dar um recado a ele, assim, 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 porque se ele não fizer assim, assim, vai acontecer isso. Aí ele ia, chegava lá, dava o recado. Aí chegava lá, o cara acatava o recado. Acatar é o quê? É obedecia, ouvia e obedecia. Aí evitava ou não evitava? Evitava. Aí ele ia dar o recado pro outro, o outro não obedecia. Aí acontecia ou não acontecia? Aquilo que Deus prometeu acontecia. Por isso, isso que acontecia naquele tempo, ainda hoje continua acontecendo. O mesmo diabo que atentou naquele tempo, atentou Jesus, e atentou Jó, e atentou. E hoje ele vive atentando todo mundo. Hoje ele vive atentando todo mundo aqui. Ele atentou Jó, e hoje ele vive atentando todo mundo. Ele atenta, principalmente quando a pessoa quer ensinar a verdade, aí é que ele atenta. Aí é que ele atenta que é para, enfim, da pessoa não mostrar o caminho certo das pessoas, por onde as pessoas devem andar, e nem mostrar a verdade, por onde eles devem andar. Por isso que eu digo,
falar a verdade não é fácil. Vocês pensam que é fácil? Não é fácil, não. Porque o nome, que é atentado demais. A gente fica muito. É um compromisso, é uma responsabilidade muito grande e a gente fica muito atentado pelo sujo. Vocês já viram o diabo? Não. Mas ele atenta. Porque ele tem legalidade para atentar aqui na terra. E ele produz igual. Ó, vocês não produzem, o mundo, as pessoas não produzem, porque o diabo também tem a produção dele. Ele também tem a dele. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. O diabo também trabalha e o diabo também produz. O que é dele. Ele tem a mesma legalidade que nós temos aqui, o diabo também tem. Por isso que nós não pode descuidar. Por isso que nós não pode descuidar. Nós temos que ficar atentos. Por isso que Deus diz, vigia. Vigia, porque